Quando eu tinha 14 anos, meus 14 anos, eu acompanhei um caos na política, né? Falando de política. Era quando o comunismo batia de frente com o socialismo, com a democracia. Então era uma misturada, né? A ditadura, a democracia, o comunismo, o socialismo. Ninguém entendia nada. O povo tudo da roça, tudo analfabeto. Como era o meu caos, que eu não tinha nem casa para morar, nem estudo, nem trabalho, nem nada. Só sei que eu só sabia que eu estava vivo. Mas nem... Acompanhando aquela fofoca, naquele tempo não tinha televisão. Não tinha televisão, não tinha celular, não tinha... Entendeu, gente? Aqui no Brasil nem estudo superior não tinha. Quando a pessoa precisava fazer um mestrado ou um doutorado, tinha que ir para os Estados Unidos. Mas o que se segue, que a gente, as notícias chegavam para nós através do rádio e dos jornais. E naquilo eu acompanhava a disputa dos Estados Unidos com a Rússia. A Rússia com o comunismo. E os Estados Unidos com a liberdade, né? E o comunismo era uma prisão, os que tomavam tudo do povo, era o governo quem mandava, era o governo quem cuidava, era o governo, e aquilo é aquele negócio, né? O governo está tudo na mão do governo, lá o governo trata do povo, lá o governo traz tudo, e aqui no Brasil o pessoal tinha que trabalhar, entrar lá no mato, pescar o peixe, né? Matar a onça, entendeu, gente? Mas o que acontece é que houve uma interpretação aqui no Brasil entre Jânio Quadros e Fidel Castro. Então, Fidel Castro lá em Cuba, introduzindo o comunismo em Cuba, separando os Estados Unidos e unindo a Rússia, igual nós estamos agora, né? Separando dos Estados Unidos e unindo ao Oriente, né? O Ocidente separando daqui do sistema do Ocidente e entrando no sistema oriental. Agora, como é que foi que Jânio Quadros aqui ganhou a política? Jânio ganhou a política prometendo que se ele fosse eleito, ele ia dar terra para o povo trabalhar. Entendeu? Ia dividir os lotes, a terra em lotes. Era a reforma agrária que estava praticamente assinada ou em debate. O pobre não tinha terra. O rico invadia a terra, dizendo que ia plantar milho, feijão, arroz. Mas acontece que ele plantava pasto e criava boi. Enchia as terras de boi e o pobre não podia trabalhar. Do outro lugar, enchia as terras de café. Porque, entendeu, gente? Naquele tempo, eram 2 lavouras que davam dinheiro. Era boi, criamos de bovinos e plantio de café. Entendeu? Então eles pegavam o dinheiro do banco, emprestado para plantar, em vez de plantar milho, arroz, feijão, entendeu, gente? O que nós precisávamos aqui de alimentos, criava boi, derrubava o mato, fazia pasto,
e plantava café. Então eram os grandes fazendeiros de café e os grandes fazendeiros de lavoura, de gado. Mas o que aconteceu? Fidel Castro, então, disputando o poder lá em Cuba, e Jânio Quadros disputando o poder aqui no Brasil. Fidel Castro partiu para um campo e o povo confundiu o mandato a mente o projeto de Jânio Quadros com a mente, com o projeto de Fidel Castro. Enquanto o Jânio, se eu ganhar, eu vou dividir as terras, tirar as terras dos grandes fazendeiros e vou dividir o pobre trabalhar. Vou tomar a terra dos fazendeiros, e vou repartir para o pobre trabalhar. E isso criou uma revolta dos grandes fazendeiros contra Jânio Quadros. Foi onde ele teve que fugir do Brasil, né? Colocavam na cabeça, aí o povo colocou na cabeça dos analfabetos, entendeu, gente? Os coitadinhos, que só sabem falar que o governo não presta, que o rico rouba do pobre, e que entendeu? E que os políticos são ladrão, e que a mulher do outro é melhor do que a minha, e que o filho do outro é melhor do que o meu, e que o governo daquele país lá é melhor do que o meu. É só isso que entendeu, gente? Os analfabetos em qualquer nação sabem dizer, né? Então, e quem está lá em cima, ganhando para escrever, escreve o que a gente paga para eles. Então colocavam na cabeça do povo que Jânio Quadros estava ligado a Fidel Castro, lá em Cuba. E Fidel Castro estava colocando o comunismo em Cuba e que Jânio Quadros também ia colocar o comunismo no Brasil. Então puseram o Jânio para correr. Depois dele é eleito. E enquanto Fidel Castro também foi eleito, né? Jânio foi eleito, Fidel foi eleito. Jânio fugiu, ficou o vice dele. Agora Fidel Castro, depois que ele foi eleito, então ele desligou dos Estados Unidos e ligou à Rússia naquele tempo, né? Mas como foi que Fidel Castro ganhou a eleição? Qual foi a propaganda dele? Então a propaganda de Fidel Castro, ele escrevia e colocava na cabeça do povo que Deus não existe. Deus é o governo. Entendeu, gente? Esse Deus que eles adoram nas igrejas e reza por ele não dá nada para ninguém. Ele não dá nada. Deus é o governo. E quem dá tudo para o povo é o governo. O governo é Deus. Então agora vocês vão chamar o governo de Deus. Vai parar com esse negócio de que lá no céu tem Deus. Não. Agora vocês vão chamar o governo de Deus. É o governo que é Deus. Quando vocês aprenderem a chamar o governo de Deus, aí vocês vão ter tudo que vocês precisam. E assim ele foi fazendo a política dele. Agora o que ele fazia? Ele chegava num colégio e prendia as crianças num determinado lugar, naquele colégio lá, olha, já que vocês creem em Deus, então vocês ficam aí pedindo comida para Deus e eu vou embora. Deixava as crianças lá com fome, sabe, gente? E eles ficavam com fome, esperando comida, e ele não deixava ninguém levar a comida lá. Aí depois que as crianças já estavam lá, talvez já com um dia de fome, já partindo para o outro dia, ele chegava. Cadê Deus? Trouxe comida para vocês? Não, não trouxe não. Vocês comeram? Cadê o Deus que estava aí? Eu fiquei aí pedindo comida para Deus. Vocês pediram? E as crianças ficavam lá, ó Deus, traz comida para nós. Ó Deus do céu, traz comida para nós. Ó Deus do céu, traz comida para nós. Nós estamos com fome.
Aí quando ele chegava, ele voltava. Cadê? Vocês pediram comida para Deus? No céu lá? Pedimos. Diz que lá no céu tem um Deus que dá tudo para vocês. Vocês pediram para ele? Pedimos. Ele trouxe? Não, não trouxe não. Então, pede para mim agora. Pede para mim aqui agora. Fala, Deus, me dá comida. Deus, dá comida para nós. Deus, dá comida para nós. E a criançada começava a gritar, Deus, dá comida para nós. E a gente estava tudo em volta dele. Fidel Castro, né? Fidel Castro. Aí, ele já era eleito, né? Ele queria simplesmente trazer o comunismo. Mas ele já tinha, nas coisas que, salvo eu, parece que ele deu um golpe militar lá. Ele era general, né, do exército, deu um golpe e se tornou a governo. Então, o povo contra a ditadura do comunismo. Aí ele, agora grita para mim, Deus, dá comida para nós. Aí a criança cercava em volta, Deus, dá comida para nós. Deus, dá comida para nós. Deus, aí, provar para vocês que Deus é o governo. O governo é Deus. Eu sou o governo, eu sou Deus. Traz comida para essas crianças aí. Aí o pessoal já chamava as crianças, trazia a comida, dava para eles, comia. No outro dia era a mesma coisa. E assim ele foi fazendo a cabeça daquelas crianças que foram crescendo, tirando a propaganda do Deus, Criador dos céus e da terra, e colocando a propaganda do Deus governamental das províncias. E foi assim que o comunismo entrou em Cuba, gente. Por isso Cuba hoje é um dos melhores países daqui da América do Sul. Cuba é o melhor país da América do Sul. É o país que abandonou os Estados Unidos e se ligou à Rússia. Isso eu tinha 14 anos, gente. Hoje eu tenho 80 anos. E naquele tempo eu tinha 14 anos. Vê quanto tempo, quanta evolução os cubanos tiveram depois que desligaram dos Estados Unidos e ligaram ao comunismo da Rússia. Então, como o Jânio Quadros tinha aquela mente de mudar também e dar terra para os pobres, então colocaram na cabeça do povo que Jânio e Fidel Castro estavam ligados. Jânio estava trazendo o comunismo para o Brasil. Dá para entender a humanidade, gente? Estou contando para vocês como é que funciona, gente. Hoje é a mesma coisa. Lula quer trazer o comunismo para o Brasil. E os Estados Unidos é quem rouba o Brasil, é quem leva o ouro, é quem levou o ouro, é quem levava isso, é quem levava aquilo lá. Mas e daí, gente? Quem está certo, quem está errado? E você, como é que fica nessa? Agora está esse problema aí, ó. No fim sobra para quem? Eu lembro que quando eu tinha 20 anos, entendeu? Quer dizer, isso há 40 anos, 60 anos atrás, eu lia um livro. Eu já não tinha 14 anos, 6 anos depois, eu já tinha um pouquinho, já sabia ler um pouquinho, muito mal, mas sabia ler. Eu lembro que uma vez eu peguei um livro, e esse livro ele mostrava como é que ia ser os dias de hoje. O que está acontecendo hoje, o movimento de agora, é que nem a Bíblia, né? Você lê lá na Bíblia que vinha a besta fera, ela já existia naquele tempo, né? Claro, a besta fera já tinha naquele tempo. E que ela ia novamente, mas eles falavam assim, que ela ia. Eles não falavam que ela já existia, eles falavam que ela ia. Mas, o que eles falavam? O movimento, para entender que ela já existia, está escrito assim, vi uma das cabeças da besta com ferida de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Quer dizer, a cabeça que foi ferida era a igreja, que a besta tinha 7 cabeças, gente. A besta era um tipo de organização dos países que tinha
que mandavam na terra. Que nem hoje nós temos as potências que dominam, né? E as duas potências, e as potências, as três, elas estão brigando. Essa aqui tem mais gente, aquele lá tem mais trabalho e aquele lá tem mais dinheiro para pagar. Agora, quem precisa de trabalho, tem que ganhar dinheiro. Você pode pagar eu para trabalhar para você, então eu vou trabalhar para você. Agora, depois que eu trabalho, você pagou. Aí você adquiriu, aí você chega no outro, você pode comprar o produto que eu paguei para produzir ele. Se a pessoa, então, gente, é aquele negócio entre dinheiro, trabalho e distribuição de alimento e ferramentas para as pessoas trabalhar, e segurança. Porque onde tem dinheiro, gente, tem trabalho, e dinheiro tem ladrão, né? O trabalhador precisa de patrão, o patrão precisa pagar. E depois que o patrão paga, ele precisa vender o que ele comprou, o que ele adquiriu com o trabalho que ele pagou, a pessoa que ele pagou para trabalhar. Então, gente, é uma locomotiva que ela tem que estar ligada uma com a outra, né? Tem que estar ligado. A gasolina, o fogo e o veículo. Mas nessas alturas, aquele livro falava dos países que ia passar fome, aonde aqueles que tinham dinheiro ia pagar as pessoas para trabalhar, e aquelas pessoas que iam trabalhar ia produzir. E ali eles falavam das potências que ia brigar, quem tinha comida, ia brigar para assaltar aquele que não tinha. E aquilo eles falavam a segurança. Aí eles falavam das grandes guerras que ia surgir, da grande fome que ia tomar o povo, e qual as nações, entendeu, gente? Tinha dinheiro, qual a nação era pobre, e ele naquele livro explicava tudo. E depois que ele falou da África, da fome, da pobreza, da escravidão, que os africanos caíam nela, principalmente no tempo entendeu, gente, do tubarão, né? Aqui no Brasil mesmo, o mundo da escravidão, os Estados Unidos, no mundo da escravidão, também com a escravidão, e outros países, né? Roubavam, traficavam os africanos para o mundo, vendendo eles como escravos, né? Ele não falando de outros países, como os judeus também, foi já há tempos atrás, lá pouco tempo depois de Jesus, já na destruição de Israel, vendia como escravo. Nos dias de Faraó, era o tráfico de escravos. Juntava o escravo aqui, vendia para lá, vendia para cá, vendia para lá. O Egito mesmo tinha lá mais de 2 milhões de escravos israelitas presos lá. E saiu pela mão milagrosa de Deus, espalhou para o mundo afora. Mas o que acontece, gente? Eu lendo esse livro há 60 anos atrás, então ele contava os africanos, os russos, os chineses, entendeu, gente? Eu sei que em tudo, destruiu aqui, bombardeia lá, e os terremotos. Falava disso aí, falava dos terremotos. Tem terremoto aqui, tem terremoto lá, tem terremoto lá, tem terremoto lá. O último que eles lançou naquele livro foi o Brasil. Sorte dos brasileiros. Depois que condenou tudo enquanto foi nação do mundo, entendeu? A destruição da natureza, onde a natureza destruía aqui, destruía ali, mandava fome aqui, mandava guerra ali, mandava terremoto lá, e eles foram selecionando. Aí o último citado foi o Brasil. Sorte dos brasileiros. Por quê? O Brasil não ia ser atingido com terremoto. Gente, teve uma época que teve, sabe, parece que 60 terremotos na Itália. O povo corria para aqui, a terra estava afundando. Corria para lá, a terra estava afundando. Corria para lá, a terra estava afundando. Me salvo eu, parece que chegou a 60 terremotos.
num período de poucos meses. E terremoto no Japão, e terremoto. Sorte dos brasileiros. Não tem terremoto, não tem vulcão, não tem alagamento de mar, né? Todas até essas enchentes do mar aqui, que deu agora esse onde matou 310 pessoas em 4 minutos. Mas foi na Indonésia, né? Alguns anos depois aconteceu isso aí, mas antes disso, esse livro já falava, né? Nas enchentes do mar, nos terremotos, nas guerras, nas disputas das potências. Depois disso, sorte dos brasileiros. O brasileiro não ia ter terremoto, no brasileiro não ia ter guerra, e o Brasil ia ser sustentar o mundo. É o que estão dizendo aqui hoje, gente. E como o Brasil, como sustento do mundo, ia ser disputado pelas grandes potências, que era o único país que tinha condições de salvar o mundo da fome, que havia de destruir todo o planeta, atingir todo o planeta. E estamos aí, gente. Agora, do mesmo jeito que nós lemos o Apocalipse da Bíblia, contando o que havia, os sinais do fim dos tempos, e hoje quem acompanha a Bíblia está vendo o sinal do fim dos tempos. E aqueles livros, né, feitos pelos jornalistas, feitos pelos cientistas, a Bíblia está do lado de lá dizendo que vai acontecer, e o cientista está do lado de cá dizendo que está acontecendo. Então a ciência da Bíblia, com a ciência, entendeu, gente, da escolaridade, é semelhante. A Bíblia está do lado de lá contando que vai acontecer. E o cientista está do lado de cá contando que está acontecendo. Só que a Bíblia, ela mostra que vai acontecer e mostra um socorro. Quem tiver segurado em Deus, como aparece o nome de Jesus como protetor daqueles que estudam a Bíblia. E do lado de cada ciência aparece a tecnologia como protetora de quem vai cair nesse colapso. Só que, de qualquer maneira, as pessoas vão morrer. Quem crê em Jesus, vai para o caixão. Quem crê na ciência, vai para o caixão. Agora, do outro lado, vai ter o criador da ciência. Vai aparecer. Quem estava com aquele que criou a tecnologia. E do lado de lá vai ter aquele que escreveu a ciência divina, que a Bíblia é uma ciência divina. Entendeu, gente? Enquanto que aqui fora, quem está fora da Bíblia, ele tem a ciência dele, mas é uma ciência maligna. Que na medida que ele cria arma para se livrar dos mal que vem, a mesma arma que ele cria que dá vida é a arma que mata. Só que a arma deu a vida, livrou você aqui. Mas ao mesmo tempo, enquanto está livrando você, está matando o outro. E no fim morre todo mundo. Já quem está na Bíblia, já é um outro campo. É assim, ó, se te ferir do lado da face, oferece a outra. Se levou a capa, dê também o vestido. Entendeu? Dê a quem te pede, não desvie de quem lhe pedir emprestado. Ama o Senhor teu Deus acima de todas as... É aí que é o problema, gente, que amor não é nós que acha. Amor é alguém que nos dá. Entendeu, gente? Amor não é que nem você chegar aí e achar uma carteira de dinheiro. Dinheiro não é você achar dinheiro. Dinheiro é alguém que te dá condições de você ganhar o dinheiro. Entendeu, gente? E o amor também é a mesma coisa. A pessoa que te dá condições de você ganhar o amor e trabalhar com ele. Como é que é as condições que você ganha para usar o amor? É quando você vê uma pessoa precisando e você pode socorrer ele. E você socorre. Mas quando você vê a pessoa precisando e você pode socorrer e você não socorre. Entendeu?
Agora tem dois lados do socorro. Do lado da tecnologia, você socorre para mostrar que você é bom e ganhar ponto diante do povo. Já do lado da ciência divina, ou seja, o lado da Bíblia, você socorre porque o coração dói. Entendeu, gente? O amor é a dor do coração. Se você ama uma pessoa, você só tem vida se você puder fazer com aquela pessoa o que você precisa fazer. Ter ela junto com você, socorrendo ela, ter ela com você em harmonia com ela, o que ela precisar, se você puder ajudar, você ajuda. Esse é o amor. E se essa pessoa só sair, separar de você, você adoece. É a mesma coisa da pessoa que tem amor ao dinheiro. Se não tiver o dinheiro, ela adoece. A pessoa que tem amor ao poder, se ele não chegar na altura do poder, não tiver o poder na mão, ele adoece. Não vê o político? O político dá a vida dele para ganhar atrás do poder político. O dinheiro, a pessoa dá a vida dele atrás do dinheiro. Entendeu? Se você pular no fogo, naquela labareda de fogo, eu te dou 1 milhão. E o cara pula por causa de 1 milhão. No fim ele morre queimado e cadê 1 milhão? Entendeu, gente? Agora, do lado divino é diferente. Que quem tá do lado divino é a que quer o amor. Esse amor, você aplica ele na defesa de Jesus Cristo. E você pode morrer. Você aplicou o amor para salvar Jesus, defender Jesus. E você pode morrer. Mas o próprio Jesus diz, quem perder a sua vida por mim, por minha causa, ganhará ela de volta. Agora, quem tiver medo de perder a vida por minha causa, vai perder ela, mas não vai ter ela de volta. E aí, o que você me diz disso aí, hein? Então, há 60 anos atrás, eu lia a Bíblia, eu lia este livro e comparava. E tudo que eu lia, escutava ler na Bíblia, desde da minha meninice, que eu já escutava alguém falar da Bíblia, está acontecendo e está chegando lá. E tudo que o cientista também escrevia, igual eu ouvia falar que o fim do mundo era quando as mulheres estivessem mandando no mundo. É quando não nascesse mais criança. É quando viesse a terceira guerra mundial, era a guerra do fim do mundo. E a Bíblia mostrava a guerra do Armagedon, onde o rio Eufrates ia secar para facilitar, entendeu, gente, a passagem dos guerreiros. E a Bíblia falava da besta fera, que o pessoal não entendia. O que é a besta fera? A besta era uma organização criada por Satanás, representado num animal com 7 cabeças. Quer dizer, cada cabeça era um poder, né? E cada cabeça era um poder. O poder econômico, o poder político, o poder religioso. Entendeu, gente? E cada um tinha uma cabeça. E uma dessas cabeças foi ferida de morte, justamente a cabeça da religião, onde a Igreja Católica foi reduzida diante do cristianismo. Que o mesmo Apocalipse mostra o anjo voando com o evangelho para ser proclamado na terra. E o povo gritando a queda de Babilônia. O que é Babilônia? Babilônia é confusão, gente. É uma igreja que quem está dentro dela só tem confusão. É que nem a religião de hoje. Você é de uma igreja evangélica, mas você só tem confusão lá dentro. Quando você morrer, você vai para o céu? Não sei. Como é que está a sua salvação? Como é que está o caminho do céu? Aí um diz que aqui é verdade, outro diz que é mentira, outro diz que fazer aquilo lá é verdade, outro diz que é mentira. Lendo a Bíblia, o que Jesus falou não é assim, o que o Paulo escreveu não é assim, o que Moisés fez também não é assim, e ele vai criando dificuldade para tudo, e o povo fica confundido. Um fala que é verdade, o outro fala que é mentira. Um fala que pode guardar isso, outro fala que não pode guardar. Um fala que o espiritismo não pode, é maldito. Mas todo mundo está lá procurando o pai de santo e a mãe de santo para saber da vida dele como é que está.
Se está bom, se está ruim, o que vai acontecer, se vai melhorar, se vai piorar. O outro vem para uma igreja evangélica e está lá em volta do pastor procurando a vida dele, como é que está, se vai melhorar, se vai começar, como é que vai ficar. E quando morrer, como é que está a situação do além? Porque, gente, tem que saber o seguinte, eu vou ser expulso dessa terra. Vou cair num buraco escuro e vou sair num outro lugar, onde tem uma luz. E essa luz que eu vou cair é um outro mundo. Entendeu, gente? Ou vou permanecer num buraco escuro onde só tem calor, não tem uma refrigeração, não tem nada, só tem sofrimento. E todo mundo está cheio de religião. E você, como é que está? Agora tem uma igreja aí, um povo agregado que chama Congregação em Cristo, Congregação de Cristo, Congregação Cristã. Esse povo afirma a salvação deles. E quando você quer iludir eles com outro caminho, eles não aceitam. Não, peraí. Daqui eu não estou só não. Aqui eu estou na graça de Deus através do sangue de Jesus Cristo. Ninguém me tira daqui. Agora tem aqueles que vai na ilusão do dinheiro. Entendeu? Aí quando começa a ficar rico, já não precisa mais de Deus. É que nem Salomão. Depois que ele ficou rico, ele não precisou mais de Deus. Precisou de ajuntar um monte de mulher e ajoelhar diante dos deuses delas. E você, o que você me diz? Entendeu alguma coisa do que eu falei aqui? Deixa um like no meu canal e aguarde o próximo vídeo que vem aí. E quando quiser acompanhar os meus vídeos, procura no Google Lafayette Gomes da Cruz. Ele pede para você. Deus que abençoe a todos. Amém. Estou falando da minha vida. Estou falando da minha vida por aí. Tô nem aí, tô nem aí. Pode falar, por favor, fique à vontade. E eu não tô ligando, ninguém quiser falar que fale. Estou falando da minha vida por aí. Tô nem aí, tô nem aí. Pode falar, por favor, fique à vontade. E eu não tô ligando, ninguém quiser falar que fale. As minhas contas, ninguém quer pagar. Mas da minha vida todo mundo quer cuidar. É nós que tá na boca do povo. Depois de nós é nós, depois de nós é nós de novo. É nós que tá na boca do povo. Depois de nós é nós, depois de nós é nós de novo. É nós que tá na boca do povo. Depois de nós é nós, depois de nós é nós de novo. É nós que tá na boca do povo. Depois de nós é nós, depois de nós é nós de novo. Estou falando da minha vida. Estou falando da minha vida por aí. Tô nem aí, tô nem aí. Pode falar, por favor, fique à vontade. E eu não tô ligando, ninguém quiser falar que fale. Estou falando da minha vida por aí. Tô nem aí, tô nem aí. Pode falar, por favor, fique à vontade. E eu não tô ligando, ninguém quiser falar que fale. As minhas contas, ninguém quer pagar. Mas da minha vida todo mundo quer cuidar. É nós que tá na boca do povo. Depois de nós é nós, depois de nós é nós de novo. É nós que tá na boca do povo. Depois de nós é nós, depois de nós é nós de novo. É nós que tá na boca do povo. Depois de nós é nós, depois de nós é nós de novo. É nós que tá na boca do povo. Depois de nós é nós, depois de nós é nós de novo. Estou falando da minha vida. Estou falando da minha vida por aí. Tô nem aí, tô nem aí. Pode falar, por favor, fique à vontade. E eu não tô ligando, ninguém quiser falar que fale. Estou falando
falando da minha vida por aí. Tô nem aí, tô nem aí. Pode falar, por favor, fique à vontade. E eu não tô ligando, ninguém quiser falar que fale. As minhas contas, ninguém quer pagar. Mas da minha vida todo mundo tem cuidado. É nós que tá na boca do povo. Depois de nós é nós, depois de nós é nós de novo. É nós que tá na boca do povo. Depois de nós é nós, depois de nós é nós de novo. É nós que tá na boca do povo. Depois de nós é nós, depois de nós é nós de novo. É nós que tá na boca do povo. Depois de nós é nós, depois de nós é nós de novo.